Mais uma vez, saúdo a amada Igreja do Senhor com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. A você, internauta, você que está ligadinho, receba o nosso carinho. Bispo Anderson, meu filho amado, meu filho Toninho, Alex, todos que estão conectados no Face, nas redes sociais, amém? Presbítero Valdécio, Cassinha, receba o nosso carinho, para a glória de Deus, e em nome de Jesus, todos nós estaremos aqui, domingo, para glorificar e exaltar o nome do Senhor, amém? O tema da nossa mensagem, Deus de misericórdia, amém? Marcos 10, versículo 46, a palavra do Senhor nos diz, aleluia, e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Oremos. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Jesus, nós te louvamos, te adoramos, Senhor, e no meio deste mundo jaz no maligno, a sociedade em turbulência. Há um povo, Pai, que te clama. Há um povo, Pai, que te exalta, que é a tua igreja. São teus filhos, Senhor, amados, que tu nos criaste para o louvor da tua glória. E nossos ouvidos, Senhor, atentos à tua voz. E neste altar, onde rios de água viva jorra a bênção, Senhor, usa-me como um canal do teu fluir, para a glória do teu nome, Pai. E que esta semente caia a 100 por 1 em cada vida, e tudo para a tua glória. No nome de Jesus, a vocês vencedores, amada igreja, digam amém e amém. Amém? Assembleia dos Santos, povo de propriedade exclusiva de Deus, trago hoje uma palavra de vida e de esperança. O Espírito Santo fará o novo nas nossas vidas, amém? Digam: eu creio em milagres. Eu creio em milagres.
Ou você está crendo que você está profetizando? Eu creio em milagres. Aquilo que eu não posso fazer, o nosso Deus é o Deus do impossível. Como vimos, esta cidade de Jericó, tão importante, que passou por ali grandes homens de Deus, como Josué, Elias, Eliseu, e o texto diz que multidão estava seguindo Jesus, não só pelos seus feitos, milagres, pelos seus ensinamentos e pregação, estavam com ele também, por causa da celebração da Páscoa, comemorando no centro de Jerusalém, a libertação do cativeiro egípcio. E entre esta multidão, estava sentado, à beira do caminho, Bartimeu, um cego. No texto, a Bíblia não diz que ele era só cego, ele era pobre, miserável, sentado à beira da estrada, e olhando para o texto bíblico, como vimos de Marcos 10, ele era só. Não sei qual coisas é pior, a cegueira ou a solidão. A Bíblia diz que esse homem, ele tinha uma família. O pai dele era Timeu. Onde se encontrava a família de Bartimeu? Olhando para a vida de Bartimeu, nós podemos afirmar com toda a convicção que só um milagre de Deus. Amém? Pergunto: quantos Bartimeus nós conhecemos? Quantas pessoas absolutamente pobres não têm o que comer? Me comove ver um ser humano pegando restos de coisas nas lixeiras, mendigando. Há muitas questões nas situações sociais das pessoas. São Bartimeus, são cegos. Você me diz, bispa, eu não conheço muitos cegos, mas te digo, a pior cegueira é a cegueira espiritual das pessoas. Vejamos a situação sociopolítica do país: desempregos, corrupção, famílias esboroadas por causa da cegueira espiritual. Não é verdade? Vejamos o que diz a palavra em Romanos 1, versículo 18. Romanos 1. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, e assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus,
não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Olha só, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em quê? Está diferente do que nós estamos vivendo? Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Amém? Um texto, amados, que fala da ira de Deus, numa sociedade idólatra, numa sociedade mentirosa, que chama o amargo de doce e o doce de amargo, invertendo os valores, invertendo os papéis, como na profecia de Isaías 5, versículo de número 20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade. Põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Interessante. O que marcou a conversão de Saulo de Tarso foi a cegueira. Mas antes de Saulo ver a luz, onde ele foi transformado em apóstolo Paulo, as escamas precisaram cair. Aleluia! Há muita gente cega sem visão, que não tem o discernimento, o que está acontecendo hoje em nossa sociedade, não tem a visão de como se postular como igreja, como o abençoado acabou de dizer, que é a vizinha, olha, eu gostaria de participar, nós também fazemos isso. Eu já em Saquarema, fazia um café, um lanche, e eu chamava as pessoas, como meu filho onde ele está, ele fala do amor de Deus, amado, glória a Deus por isso, nós somos a igreja. Então, amados, pessoas que não sabem se postular como igreja, o seu papel, que não entende o que é o reino de Deus, vem para a igreja de tantas formas, com tantos interesses, e muitas vezes são interesses pobres, que não têm qualquer sentido, desprovidos de visão. Eu oro para que Deus abra nossos olhos, aleluia, amém, e que possamos discernir com sabedoria os intentos e a vontade de Deus, amém? Pode glorificar ao Senhor? Você quer que teus olhos se abram? Oh, aleluia, eu quero. Aleluia, você internauta, você que está conosco assistindo este culto, receba, aleluia, olhos de águias. Certa vez, o profeta Eliseu e o seu servo, seu criado, acordaram e viram que estavam rodeados de um exército de inimigos. Muitas vezes você não vê aquele exército de inimigos que está querendo te prejudicar. É no trabalho, é o seu vizinho, é alguém até muito próximo. Então eles estavam dormindo, Eliseu, o profeta Eliseu, estava ali seu criado. Quando eles
viram, eles estavam rodeados por um exército de inimigos. Então o criado, o servo, disse para o profeta: meu senhor, o que faremos? Estava ali olhando aquele exército de inimigos. Eliseu, então, ele orou: Senhor, porque o profeta já tinha visto, mas Eliseu disse: Senhor, abra os olhos dele, do servo, para que veja. E no mesmo instante, o seu servo teve os seus olhos espirituais abertos. Glória a Deus. Assim ele viu que ao redor deles estavam uma quantidade de anjos muito maior do que seus inimigos. Oh, aleluia! Glória a Deus. Amados, e a palavra, e olha o que diz 2 Reis 6, versículo de número 17. Glória a Deus. 2 Reis 6, versículo de número 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E assim está nas nossas casas, nas nossas vidas. O Senhor nos dá livramento que você nem viu e nem sabe. Diga: eu recebo, Senhor. Temos coração grato, diga: eu recebo, Senhor. E digam: abra os meus olhos, Senhor. Você pode dizer, internauta: abra os meus olhos, Senhor. Agora, vamos para o segundo ato, neste texto básico de Marcos 10. O cego começa a gritar. Por que ele grita? Porque a única defesa e a maneira dele pedir ajuda. Preste atenção. Ele grita porque ele necessitava que alguém estendesse a mão. Como o amado falou no momento administrativo, sempre também o bispo não sabe o que vou pregar, e ele fala, eu digo: olha, é o mesmo Espírito. O amado já falou, estender a mão. Ele necessitava. Quantas pessoas não gritam mais? Quantas pessoas não têm nem mais forças para orar? Você me diz: bispo, eu não tenho mais forças para orar. Eu estou desanimado. Estou desanimada, Deus não me responde. Estou aí, estou levando, desacreditei. Infelizmente, eu já ouvi isso. Não pode. Vocês não sabem, nós que estamos aqui, temos os nossos problemas para resolver. E tem da igreja. E o Senhor, como diz Efésios 4:11, o Senhor preparou para apóstolos, pastores, evangelistas e mestres, que o Senhor disse: eu dou força, eu sei, você vai aguentar o teu e os outros, porque neste mundo terás aflições, mas tem de bom ânimo. E às vezes é ingratidão. Meus anjos, meus queridos e minhas ovelhas, mas o amado Bartolomeu, ele acreditava tanto, ele gritava com confiança em Deus, que poderia mudar a sua vida num milagre. E o seu grito era um grito de reconhecimento. Quem era Cristo Jesus?
Ele reconhecia uma frase messiânica, quando a Bíblia diz que o cego declara: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele acreditava que Cristo era o Messias, amém? Pois ele não gritou: Jesus, filho de José, Jesus, filho de Maria, Jesus de Belém, não. Ele acreditava que Jesus era o Messias. Jesus, filho de Davi, da linhagem da promessa, ele acreditava onde se dirigia a sua fé. Aleluia. Igreja, família, irmãos, internautas, podem gritar. Vocês não dirigem o seu grito a um Deus pequeno, não. Você pode estar orando anos a fio, semanas e semanas, por uma causa. Eu também tenho causas na justiça, outro tem outros tipos de problemas. Você pode estar orando anos aflito por um filho, por uma filha, uma coisa conflitante que está te incomodando, mas nada está acontecendo. Está orando anos a fio, está tudo na mesma. Parece, diga, parece. Parece, amado, aos seus olhos humanos. Muitas vezes o Senhor trabalha em silêncio, que realmente dói. Você não entende. Mas o Senhor, não deixe de clamar. Não deixe de orar. Não deixe de gritar. Por quê? Porque Ele é um Deus de misericórdia, que nunca deixou de te ouvir. Ou você acha que Ele não está te ouvindo? Aleluia, Ele está sim. Você crê nisto? Então glorifica o Senhor. Senhor, suas promessas. Não bastava, amados, olha, não bastava para Bartimeu crer que Jesus era o filho de Davi. E como muitos creem que Jesus é o Senhor, aí é que vem a revelação. Bartimeu queria uma experiência com o Senhor. Aqui está uma grande diferença de uma pessoa que acreditava para uma pessoa que tem uma fé transformadora de amor, de salvação. Porque acreditar, a Bíblia diz que até o diabo acredita. Mas, amados, agora a experiência com amor, com graça, com salvação, quando você está orando com prazer, não está olhando, já orei 5 minutos, está bom. Amados, é uma experiência pessoal e maravilhosa que cada um precisa ter. Só quem teve sabe. Você já teve uma experiência de transformação? Você já teve uma experiência com Deus? Já teve uma experiência, amado, quando você está orando de algo? Para enriquecer esta mensagem, eu vou ilustrar um caso e um testemunho vivo que eu vi de um pastor. Vamos. Certa vez, numa viagem missionária na Europa, do leste europeu,
Esse pastor com um missionário estavam indo para um trabalho no campo missionário e passando por certas regiões da Alemanha. E interessante que na Alemanha algumas estradas, a maioria, não tem limite de velocidade. É livre. É comum numa estrada na Alemanha. Os carros andavam numa velocidade imensa. E este pastor estava no carona. E o missionário estava dirigindo no carro dele. E em silêncio, o pastor suplicava a Deus, porque o carro estava a 200 e pouco. Suplicava a Deus para nos guardar. E ao mesmo tempo, o pastor no carona, ele pisava no freio. Ele não estava dirigindo, mas ele pisava no freio de automático. Nós somos motoristas. E quando vamos envelhecendo, andamos mais devagar. E quando somos mais jovens, temos o pé pesado. Eu estou para ver um velhinho que anda correndo por aí. Você viu algum velhinho correndo aí, por aí, dirigindo? Não. Os velhinhos não sofrem acidentes. Alguns causam acidentes. Mas sofrer não. Eu estou entrando nesta fase de andar mais devagar. Amado, lembra que o Amado me via na ponte Rio-Niterói? Eu estava 100, não tinha limite de velocidade. Mas eu era sem querer, meu pé era pesado. Depois do acidente, eu também envelhecendo. Eu não corro mais, assim, não corro. Voltando para os pastores missionários, que estavam no volante, o que estava dirigindo no volante era 15 anos mais velho que o pastor. E ele dizia assim, dirigindo, ele estava acostumado, 10 horas de viagem. A agonia do pastor disse, meu Deus, não quero agora passar para outra vida. E o missionário, que estrada, hein, pastor? Não olha para frente. Que estrada, pastor. Aí o pastor não aguentou e disse, irmão, em nome de Jesus, pode ir mais devagar. Eu sou mais velho que você, mas estamos fazendo aqui a obra de Deus e eu não quero ir hoje, porque eu tenho muita obra do Senhor ainda a realizar. E ele diminuiu, mas ele disse que continuava numa velocidade que para ele era pequena, de uma cidade para outra. Para ele diminuiu, mas ele disse, mas ainda está muito. E ele achava que era bom, né? E o pastor relata que esta experiência mexeu com os seus intestinos, mesmo ali no carona. Não tinha por onde mexer. Chegamos, glória a Deus, chegamos. Agora eu estou aqui, agora ele vai voltar sozinho, porque eu tenho outras coisas e tal. E eles se despediram ali. E o missionário voltou. De novo, novamente, às 10 horas, para o mesmo caminho. E voltou com um carro para a cidade do norte da Ucrânia. E ele mandou uma mensagem e disse assim, pastor, eu não sei agora, estou parado na porta de minha casa. E eu não sei agora, pastor, se eu choro, eu estou fazendo as duas coisas. Eu estou rindo e eu estou chorando. Eu estou rindo e eu estou chorando. Eu estou sentindo, você está chorando, você está rindo. A barra central da direção quebrou exatamente quando eu desliguei o carro na porta de casa. Amados, olha o livramento do Senhor. O pastor disse, nossa, e eu lembrei na mesma hora, a gente ali varando
ali na Alemanha, eu glorifiquei, eu exaltei a Deus e disse: Senhor, obrigado pelo grande livramento, com lágrimas nos olhos. E hoje o inimigo fez de tudo impedindo para eu estar aqui. Se eu não saísse com meia hora de antecedência, eu acredito que o presbítero Jorge ia fazer o culto sozinho, ia chegar no final. Sair com meia hora de antecedência. Amados, como a responsabilidade é grande, a nossa cabeça fica mil e tal, eu acabei esquecendo a Bíblia e o esboço na cadeira. Eu queria dar as últimas olhadinhas e tal, e normalmente, quando eu chego em Jaconé, eu estava ali falando com Deus, que me usasse, que falasse, que os irmãos entendesse o teor da mensagem que Deus estava querendo mostrar. Deus falou no meu coração: cadê o esboço? Eu volto de Jaconé para Saquarema, lá para minha casa. Aí entrei no portão correndo, peguei a Bíblia e tal, já estou perdendo tempo. Falei: inimigo, você não já pensou se eu chegasse aqui? Cadê a mensagem? Aí eu passei por uma rua, infelizmente alguns lugares ali, estrada de barro ainda, estão asfaltando, agora que estão mexendo direto na cidade inteira. Falei: não, eu não vou voltar pela litorânea, que tem muito quebra-mola. Eu vou entrar por uma rua que eu pouco entro ali, tem barro e tal, porque a minha também é rua de barro, ainda estão tentando asfaltar. Estão mexendo aos poucos. Mas a minha, eu entro quando chove, tem lama, se meu carro está cheio de lama. Entrei por uma rua, amados. Na mesma hora que eu entrei, meu carro é pesado. O meu carro atolou. O meu carro atolou ali e não saía. Falei: Jesus, eu esqueci a Bíblia, Jesus, agora é o carro. E o carro não sai dessa lama. Aí eu apertei, eu tenho o acelerador, nada, aí o carro patinava, o carro rodava. Eu digo: Senhor, e quanto mais ele rodava e o carro não saía do lugar. Eu digo: Pai, eu preciso estar lá, Jesus, eu vou sair daqui, o que eu vou fazer? Meu pé bateu lá na lama, não tinha uma viva alma, todas as casas fechadas. E eu digo: Paizinho, tira este carro daqui, Pai. Perdi mais 5 minutos ali. Quando eu senti o carro levantar, eu glorifiquei a Deus, vim até com água nos olhos. Eu digo: glória a Deus, inimigo, tu não tem poder na minha vida. Para a honra e glória do Senhor, eu pego o abençoado ali, o Carlos Baixista, em Itapuaçu. Eu mandei um áudio para ele. Eu estava ali parada ainda, o carro patinando. Eu digo: eu não sei, eu vou chegar mais atrasada, não sei, eu vou ter que sair daqui. Depois contei para ele em detalhes. Aí eu perguntei para ele como é que está, nem olhei, do lado está cheio de lama, não é, meu amado? Amados, o inimigo, ele faz isso. Não murmurei, não xinguei, e estou aqui fazendo o quê? A vontade de Deus. O inimigo tem poder na nossa vida? Não, ele é derrotado. Olha, amados, amada igreja, você pode gritar que o Deus de milagres que está na nossa vida, o qual vocês estão cultuando, Ele te livra, Ele te salva, Ele te cura, Ele coloca pão à mesa. Vamos ser gratos, dê graças a Deus por isso. Vitória nas batalhas, vitória nas lutas, vitória nos sofrimentos, nas suas causas, nas minhas causas, amados, na nossa saúde. Ele é o Deus de misericórdia, pois Ele te escolheu para seres vencedor. Você crê nisto? Vencedores nas batalhas, vencedores nas batalhas. E com júbilo e alegria vamos glorificar o nosso Deus e dizer: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Oh, aleluia. Diz o texto que quando a multidão mandava Bartimeu calar, nós vimos, cala-te. A torcida era contra, mandando ele calar. Mas Bartimeu ali, ele insistiu, ele persistiu, ele diz: eu não vou desistir. Ele gritava, e que ele gritava ainda mais: ore mais, clame mais. Quando dizem, não vai dar certo, o seu casamento não tem mais jeito, salvação para o teu filho, olha só com que ele anda, o seu diagnóstico é fatal. Acredite, o nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus que faz. Amado, vocês não calculam você dentro de um atoleiro de lama e água e o carro patinando. Tem condição do carro sair quando ele está patinando? Marcos, tem? Você que trabalha com carro. Carro pesado? Ali só caminhão se passasse. Mas Deus, Ele tirou. Eu glorifico a Deus, amados. Às vezes a pressa é inimiga da perfeição. Antes eu fosse pela litorânea, tudo asfaltado, cheio de quebra-mola, eu queria correr. Agora, hoje eu desrespeitei. Até chegar em Itapuaçu, eu vim a 100 e vim costurando. Na ponte Rio-Niterói, eu estou passando a 60. Quando chegava a 80, eu diminuí um pouco. Para a honra e glória do Senhor, cheguei a tempo. Mas meia hora antes, olha como Deus, Ele faz. Sabe, amados? Estamos nos minutos finais. Quando Jesus disse, nós vimos no texto básico, chama o cego. E parece uma cena teatral. Todos eles que estavam ali dizendo para ele: pare, ele não vai te ouvir. Para que você grita mais? Pare de calar, pare de falar, cala aí. A própria multidão diz para o cego, quando Jesus diz: chama, ele te chama. E nesse encontro, Jesus pergunta: o que tu queres que eu te faça? Jesus sabia, Jesus é onisciente, mas isso é em questão da oração, é obediência, dizer: Senhor, Tu és o Senhor Criador, Tu és o Senhor da minha vida, eu preciso disso. É obediência, é respeito, é temor de Deus, que Ele sabe. Ele diz que nem precisou abrir da boca, mas Jesus disse para ele: o que tu queres que eu te faça? Ele não respondeu: mas o Senhor sabe. Não, que eu torne a ver. Você precisa ter uma experiência com Jesus. Este homem foi curado porque ele creu. Talvez você entrou aqui ou pela internet com uma situação semelhante. O Senhor disse para ti: não deixe de clamar, não deixe de orar. Vocês acham que a gente, no caso, não tem aquela angústia, às vezes bate? Nossa. Mesmo que todas as circunstâncias digam não, Jesus pergunta nesta manhã para você e para mim: o que tu queres que eu te faça? O que tu queres que eu te faça? Cada um aqui está falando com o Senhor. Agora todos vão responder juntos:
eu preciso da tua graça e misericórdia nas minhas causas. Digam: eu preciso da tua graça e misericórdia nas minhas causas. Eu preciso de ti, Jesus. Igreja, Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o pão que nos alimenta. Ele é o sol da justiça. Ele é invencível. Ele é o Cristo ressurreto. Jesus, tu és a máxima de autoridade, pleno poder. Diga isso para Ele, que você está exaltando o nome dEle, Jesus. A igreja, Senhor, está te exaltando, glorificando. Tu és a máxima de autoridade e pleno poder. Declare isso para você. Eu já estou vendo a minha vitória, Senhor, por fé. Todas as áreas da minha vida abençoadas, Senhor Jesus. Você sabe aquilo que está doendo, mas você sabe, teu irmão do lado não sabe. Mesmo que você tenha chegado nesse lugar, você internauta que está ouvindo esta mensagem, mesmo com grandes barreiras, com duras experiências, mas você tem que jorrar certeza, convicção de que o nosso Deus está no controle. Brilhe sempre, não aceitando pensamentos negativos. Brilhe sempre, independente das circunstâncias, você deixar criar pensamentos contrários, não aceitando as coisas erradas, como por exemplo, desacreditar que Deus está te falando nesta hora. Não temas, as bênçãos são grandes, muito grandes. Se eu tenho um Deus que me criou, se eu tenho um Deus poderoso, eu vou ficar desacreditada? O que você vai fazer? Diga: eu vou clamar. Diga: eu vou gritar. Eu vou orar mais. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu preciso de ti. E é assim que você melhora a sua existência, com espírito de vencer e desbravar para a vida. Que assim seja, e assim diz o Senhor.